Olá, meu amigo, minha amiga, estamos de volta com mais um Portal do José e muito obrigado de verdade por vocês estarem aqui. Tem sido muito gratificante estar aqui com vocês todos os dias, estar conectando tanta gente aqui no nosso portal e, sobretudo, receber as energias positivas que eu tenho recebido aqui todos os dias. Hoje, lendo os comentários do nosso encontro anterior, eu fiquei super impressionado e super sensibilizado com a quantidade de desejos para que eu tivesse uma ótima Páscoa no dia de hoje, encontro com a família, muita saúde, e eu quero retribuir para vocês a mesma energia. Sintam-se abraçados, todos vocês aqui, por mim, especialmente pelas pessoas também que jogam tanta energia positiva, e é muito interessante a gente perceber que nós estamos avançando para um mundo melhor, por incrível que pareça. E hoje eu quero fazer aqui para vocês um paralelo entre aquilo que nós estávamos vivenciando no ano passado, em anos anteriores, no mês de abril, e o que nós estamos vivenciando agora. Como eu disse mais cedo, nós conseguimos fechar uma porta do inferno. Muitas criaturas conseguiram ainda escapar, mas nós pelo menos conseguimos neutralizar muitas maldades, muitas coisas ruins, muitas coisas que estão ainda pairando sobre as nossas mentes e nossos corações. Mas tem coisas agora que são importantes da gente conquistar, da gente exigir, da gente cobrar, da gente ajudar com que elas se materializem aqui no nosso país. E eu, nesse nosso encontro de agora, falarei de algumas dessas situações. Antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal e não nos conhecia, a vir fazer parte também dos nossos encontros. Se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe e nunca se esqueça de dar o seu joinha e mandar também os seus comentários, porque aqui são muito importantes. Se puder, participe dos nossos chats, que todos os dias eu abro aqui entre 5 horas e 5 e meia, e também se inscreva no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você prestigiar aqui o nosso espaço, as nossas atividades, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, às vezes, né, a gente fica muito preso nas coisas do nosso dia específico e a gente, às vezes, não se dá conta, né, que nós somos muito felizes. Por várias razões, né? No campo realístico aqui no nosso país, né, nunca a gente pode se esquecer, ou não podemos nos esquecer, que nós somos sobreviventes. Nós escapamos de gente que não estava preocupada com a nossa vida, a nossa integridade, a vida das pessoas que a gente ama. Muitas pessoas que a gente perdeu. Essas pessoas estavam absolutamente no mundo paralelo, preocupados apenas com os seus interesses particulares. Infelizmente, nós tivemos aqui no Brasil um anestesiamento de uma grande parcela da sociedade brasileira provocada pelos grandes veículos de comunicação que não informaram a gravidade das criaturas demoníacas, com D maiúsculo, que estavam coordenando políticas públicas aqui no nosso país, não assumiram determinadas responsabilidades, sendo que a principal dessas criaturas era o ex-presidente da República. Enquanto nós estávamos iniciando aqui um período no mundo de uma doença muito grave, ao invés de procurar adotar todos os protocolos que os países desenvolvidos estavam adotando, nós tivemos aqui um presidente da República que atuou contra a ciência, atuou a favor da doença, do espalhamento do vírus, do pânico e da morte. E aí, o que ele fazia junto com outras pessoas tão inescrupulosas que estavam pensando apenas em dinheiro? Aí, especificamente, me refiro a alguns líderes ou supostos líderes religiosos que não queriam ver os seus templos esvaziados porque isso representava uma perda de receita. Então, eles jogaram também mais combustível para que a morte graçasse aqui no nosso país. Se você ainda tem dúvida, eu vou colocar aqui para vocês um pequeno trecho de um vídeo que circulou ali, logo no começo da pandemia. Já tínhamos mais de 6 mil mortos aqui no nosso país. Mas essa gente estava fazendo coro à insanidade aqui no nosso país. E nós nos livramos, pelo menos, de muitas dessas criaturas infernais. Vou colocar aqui, só para vocês verem que eu não estou exagerando o contraste que a gente vivenciou no passado com as coisas que a gente está vivenciando no dia de hoje. Vamos recordar aqui. Desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Os maiores líderes evangélicos deste país atenderam à proclamação santa, feita pelo chefe supremo da nação, o presidente Jair Messias Bolsonaro, e convocam o exército de Cristo para a maior campanha de jejum e oração já vista na história do Brasil. Amigos que amam a Deus, nesse domingo o povo de Deus estará orando e jejuando em favor da nossa pátria. É um domingo especial, um domingo de jejum, oração e clamor.
um momento de oração pela pátria. Todos nós devemos dobrar os nossos joelhos para juntos buscarmos a Deus em oração em favor do Brasil e do mundo. Domingo agora, vamos jejuar pelo nosso Brasil. Que nós apoiamos esta convocação de jejum feita pelo nosso presidente Jair Bolsonaro. Nós estaremos todos de joelhos dobrados em jejum e oração pela nossa nação. Vamos jejuar. Jejuar, orar e pedir misericórdia, para que essa praga que veio sobre o mundo cesse e que todas as previsões ruins aqui no Brasil feitas caiam por terra. Eu acredito que as forças da maldade são removidas através da oração e do jejum. Nós temos esse clamor pela nação. Deus venha ouvir o nosso clamor. Gente, depois de uma situação como essa, como é que a gente não chama essa turma toda de picaretas, de criminosos, de sócios de um genocídio aqui no nosso país? Dá para aliviar a barra? Não dá, né? Então, nós vimos esse tipo de situação. Aqui eu estaria com vocês numa sexta-feira, se tivesse acontecido o desastre aqui no nosso país, comentando mais uma live da criatura. Felizmente ele desapareceu. Ele está preocupado agora com a cadeia, né? A figura não está circulando sem o cartão corporativo, sem gastos com motocicletas, os puxa-sacos, gente ali agarrada em cabide de emprego, os militares que foram sugados para a máquina pública, que se locupletaram também, muitos deles no governo Bolsonaro. Então a figura agora está preocupada com a cadeia e não é por outra razão que ele está já se deparando com a alcunha de ladrão por todos os lados, como eu já comentei com vocês mais cedo. Aqui a matéria dizendo que no Brasil nós tínhamos exatos 6.006 pessoas mortas aqui no nosso país em função da pandemia. E aí, quais eram as notícias que nós estaríamos discutindo aqui? O ano passado, né? Aliás, discutimos, né? Olha o cenário que a gente teve na época da Páscoa, em abril de 2022. As notícias eram essa aqui. Pastor suspeito de distribuir verba no MEC esteve 35 vezes no Planalto. Essa era a realidade, gente. Isso aqui acabou, né? Orçamento secreto de 588 milhões da defesa na era Braga Neto bancou até capela funerária. Gente, um escândalo absurdo que também não foi devidamente esmiuçado, né? Verba que seria para defesa. A gente viu algum militar piando, a gente viu o clube militar, a gente viu algum militar colocando tweet, alguém reclamando que o dinheiro da defesa do Estado brasileiro estava indo para locupletar políticos, para fazer campanha para Bolsonaro. A gente não viu absolutamente nada, né? Nas edições de jornais, eu peguei aqui especificamente o Globo, que é mais fácil de manipular aqui pela internet. As notícias eram essa aqui, ó. Plano de saúde individual deve ter aumento de até 18%. A ANS vai arbitrar valor, enfim, a ANS sempre beneficiando os grupos privados, né? E aqui no Rio de Janeiro, mais uma tragédia, mais um adolescente assassinado e jogado dentro de uma vala, enfim, as cenas eram essas aqui. Mais notícias do mês de abril. Inflação e dívidas corroem saque do Fundo de Garantia. Gente, o Guedes abriu a porteira, antecipando verbas de fundo de garantia que os trabalhadores normalmente não poderiam dispor, para vitaminar a economia e para servir também de combustível eleitoral. Essa patifaria foi jogada assim a céu aberto também para fins eleitorais. Mais notícias do mês de abril do ano passado. Em afronta ao STF, Bolsonaro edita decreto e perdoa Silveira. O Silveira está preso, tá? Mas ele tentou aliviar a barra do Daniel Silveira de tudo quanto foi forma, né? Também foi mais uma notícia daquele momento. Outra notícia. Inflação acelera e chega a 12% nos últimos 12 meses. Vocês têm dúvida que nós melhoramos aqui de patamar aqui no Brasil? Bom, aqui a foto da criatura, né? Silveira ganha festa de perdão no Planalto e vaga na CCJ. Pois bem, agora ele está preso. Tem uma diferença muito grande, né, gente, de momentos aqui no Brasil. Outra situação, Bolsonaro mira a renda do eleitor com pacote de 160 bilhões. Medidas buscam apoio em segmentos dos quais o presidente vai pior nas pesquisas. Aí a matéria que diz. O presidente Jair Bolsonaro lança a reeleição
com a candidatura turbinada por um pacote de bondades que já soma 160 bilhões. Medidas como Auxílio Brasil, Vale Gás, linhas de consignado e acesso ao fundo de garantia miram no bolso da população, afetado pela inflação e pelo desemprego, e tentam melhorar o desempenho de Bolsonaro, especialmente junto aos eleitores mais pobres e mulheres. Gente, absurdo dos absurdos, né? Enfim, aliados de Ciro Nogueira têm verba do FNDE. Garimpo leva drogas e DST a Yanomamis, já antecipando o genocídio Yanomami que iria se confirmar quando o Lula chegasse à presidência da República e ajudasse a revelar essas situações todas. Numa live de Bolsonaro, numa quinta-feira, ele disse, né, fez mais uma campanha contra o sistema eleitoral brasileiro, dizendo que na França o processo lá era feito através de cédulas de papel, coisa que ele queria introduzir aqui no Brasil. Então, gente, esse era o cenário do ano passado. Em abril desse ano, nós temos essa configuração. Haddad diz que vai escancarar bilionários que mamam no orçamento público. Ministro da Fazenda afirma que o governo avalia tributar cerca de 500 empresas de grande porte. Gente, isso é uma discussão muito importante. Nós, infelizmente, no Brasil, nós ainda estamos às voltas com a expressão arcabouço fiscal. Seria muito interessante que o ministro Haddad, o presidente Lula, começassem também a cobrar um arcabouço social. Porque se fala em arcabouço fiscal, e o povo brasileiro? E a educação? E a saúde? Como é que fica o arcabouço, né? O esqueleto das coisas da vida real aqui no nosso país, do acesso democrático, da democracia brasileira, de acesso à educação, à saúde, ao saneamento básico, à habitação, ao emprego, ao transporte, à felicidade, à vida. Onde é que fica isso no orçamento? Então isso precisava ser mais colocado, né, para um debate aqui. O Haddad está jogando aqui nessa matéria uma informação que foi dada pelo presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, né, o inimigo número 1 da nação, pelo menos é assim que os progressistas estão enxergando a figura, né? Alguém que está querendo jogar o Brasil para trás, quer colocar o Brasil em recessão para alcançar uma suposta meta de inflação, né? Para que o povo brasileiro não seja penalizado lá na frente, mas agora quem lucra com essa história, ou quem lucraria, são os banqueiros, os patrões, os amigos e sócios de Roberto Campos Neto. Vamos lembrar, alguém que foi pensado por Paulo Guedes para estar onde está. Então o Haddad aqui está dizendo que o próprio Banco Central estima que a perda de receitas do nosso país chega a 300 bilhões de reais por ano. Diz aqui o trecho da matéria. O titular da Fazenda também comentou que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, fez um cálculo que mostra que o país deixa de arrecadar cerca de 300 bilhões de reais em distorções tributárias. Então, nós teremos aí algumas novidades nos próximos dias em relação a essa questão. Evidentemente, quando se fala em taxar as 500 empresas mais lucrativas, ou as que têm o maior número de dividendos aqui no nosso país, isso mexe com o andar de cima. Isso vai ter que passar pelo Congresso Nacional. O Congresso Nacional vai ajudar a taxar esses bilionários, essas pessoas que conseguem se evadir de qualquer tipo de tributação justamente por estarem onde estão, ou o Congresso Nacional vai conseguir jogar uma parcela dessa grana, desse orçamento, para um arcabouço social aqui do nosso país. É a questão. Espaços como esses nossos aqui, o Portal do José e tantos outros, servem para isso, para a gente levantar mentes, a gente mexer com a cabeça das pessoas, jogar algumas expressões, enfim, movimentar o debate. Nós somos assistidos por muitas pessoas, elas vão replicando, a gente vai chegando em outros lugares, enfim. O momento é outro aqui no nosso país, como eu acabei de mostrar para vocês. Então, nós temos muitos motivos para estarmos hoje, por mais complicada que esteja a nossa Páscoa hoje, ela está sendo muito melhor do que Páscoas anteriores, porque nós conseguimos, como eu disse para vocês, fechar a porta do inferno, nós conseguimos escapar da morte que essa gente estava arquitetando, né, e sendo cúmplice aqui no nosso país, e conseguimos derrotá-los eleitoralmente. Então, não foi pouca coisa. Agora, a fila está andando, a gente está conseguindo ver alguns lampejos aí de punição para algumas dessas criaturas, e agora é olhar para frente e pensar que na Páscoa do ano que vem
nós estaremos muito melhores do que nessa Páscoa desse ano. É assim que eu penso. Muito obrigado por vocês estarem aqui e a gente se vê no próximo encontro. Mais uma vez, agradeço muito as mensagens que vocês mandaram para cá, tá bom? Tchau!